Fala, torcedor santista, tudo bem? O Peixe acertou a contratação do atacante Maximiliano Silveira. O atleta chega ao Brasil ainda hoje para a realização de exames médicos nesta quarta-feira. Bora entender quem é esse atleta e como ele atua. Eu sou Vinícius Martins e você está no canal 4 Linhas. Indicado pelo técnico Diego Aguirre, Silveira completa 26 anos nos próximos dias. O atleta é formado nas categorias de base do Cerrito, que é uma equipe modesta de Montevidéu, lá do Uruguai. Ele também tem passagens pelo Necaxa e pelo Juárez, duas equipes lá do futebol mexicano. Mas ele viveu o seu auge da carreira realmente no Cerrito. Na temporada de 2020, ele foi campeão da segunda divisão do Campeonato Uruguaio, inclusive com ele sendo o artilheiro da competição com 11 gols. Na temporada seguinte, em 2021, já na elite do futebol uruguaio, novamente ele foi o artilheiro do torneio, dessa vez com 21 gols marcados na campanha de meio de tabela do Cerrito. Logo depois ele foi se aventurar lá no futebol mexicano. Sua última temporada pelo Necaxa não foi legal, o atleta teve muitas dificuldades para conseguir atuar. Ele só entrou em campo em 5 partidas, destas 5, apenas 3 ele foi titular, então mostra que realmente o atleta teve muitas dificuldades para conseguir jogar lá na equipe do Necaxa, que inclusive também teve uma temporada de meio de tabela no campeonato mexicano. Ele foi emprestado, né? Ele era jogador do Cerrito, foi emprestado para o Juárez e também para o Necaxa. Acabou os empréstimos das duas equipes e também do Cerrito, por conta disso ele estava sem clube, sem contrato e o Santos conseguiu contratar o atleta. O Maxi Silveira, que como ele é conhecido, principalmente no Necaxa, ele fez duas funções. Por origem, ele é um centroavante, tá? Mas ele já atuou como um meia e também aberto, seja pela direita ou pela esquerda. No Necaxa, ele fez principalmente a função de ser um centroavante e também de ser um meia, atrás desse centroavante de um 9 de referência. Ele é um cara que gosta bastante de se movimentar, tá? Tecnicamente não é lá aquelas coisas, é um centroavante que empurra a bola para dentro, tá? Então isso é um ponto positivo. Não é um cara que vai gerar jogo a todo momento, tá? Realmente, tecnicamente, ele deixa a desejar. Mas assim, acho que por característica, ele é um atleta que pode agregar, que pode ajudar. Porque se a gente for analisar o mapa de calor do jogador nas últimas 2 temporadas, a gente consegue perceber que ele é um atleta que gosta de se movimentar bastante, né? Então, ele pode cair pela esquerda, pode cair pela direita. Como eu já citei, ele é polivalente, pode fazer várias funções, trazendo para a equipe do Diego Aguirre. E aí a gente já faz uma análise pensando no que o Diego Aguirre gosta de futebol, né? Dentro do seu modelo de jogo. Nós aqui do canal fizemos um vídeo explicando como o Santos poderia atuar nas mãos do Diego Aguirre. A gente mostrou o modelo de jogo do treinador. E o principal sistema que ele gosta de utilizar é um sistema num 4-4-2, com um atacante mais de referência, um 9, e um outro mais de mobilidade. É verdade que no Santos ele ainda não utilizou esse sistema, mas imagino que a contratação do Maxi Silveira seja pensando nisso. Por quê? Se a gente for analisar os centroavantes que o Santos tem hoje, Marcos Leonardo, o Furt e o Mezenga, são 3 atacantes mais de área, né? O Furt e o Mezenga praticamente sem mobilidade alguma, né? O Marcos já se movimenta bastante, ele tem um facão, uma diagonal bem curta, e isso facilita bastante. Mas, por exemplo, em comparação com o David Washington, que era um outro centroavante que já foi vendido pelo Santos ao Chelsea, nem se compara a capacidade de mobilidade, de você conseguir gerar jogo, né? Entre o Marcos e o David. Então, dá para considerar que o Silveira é um outro centroavante com uma característica bem diferente. E vindo para esse sistema 4-4-2, acho que ele poderia ajudar, poderia agregar. É claro que eu não enxergo o cenário ideal, acho que mesmo que o Aguirre utilize esse 4-4-2, acho que o ideal seria você puxar o Soteldo mais por dentro, né? Se você quiser ter um cara de bastante mobilidade. O Maxi Silveira, tecnicamente, ele é bem mais abaixo. Mas assim,
por função, né, por ter realmente essa movimentação de cair pelos lados, de atacar o espaço, eu acho que ele pode agregar. Ele se caracterizou bastante no Cerrito nisso. É claro que ele era um centroavante de fato, ele era um 9, mas o jogo do Cerrito facilitava bastante para que ele tinha muita mobilidade. Então ele caía pela direita, caía pela esquerda, mas pode ter certeza, é um cara finalizador, que de qualquer forma, mesmo que ele vá se movimentar, ele não vai ter essa capacidade de construção, de gerar jogo a todo momento. É um cara para atuar e que tem como a sua principal característica o poder de fogo, a sua capacidade de finalizar, seja de direita, de esquerda, de cabeça, de qualquer jeito, ele vai tentar, de canela, ele vai tentar colocar essa bola para dentro. Teve bons momentos, né, na equipe uruguaia, ele que é revelado nas categorias de base da equipe, lá do Cerrito. Acho que ele viveu o seu auge na segunda divisão mesmo. Na primeira, apesar de ele ter sido o artilheiro realmente, acho que em bola jogada ele deixou um pouquinho a desejar. Pode ser contraditório isso, mas apesar dos números, acho que individualmente, né, bola jogada realmente ele não viveu um momento como ele viveu na segunda divisão, até pelo nível técnico, né? É claro que nem a elite do futebol uruguaio, muito menos a segunda divisão, se comparam com a elite do futebol brasileiro, mas há uma diferença muito grande entre a primeira e a segunda divisão do Campeonato Uruguaio, então isso pode explicar. No futebol mexicano não foi um cara, deixou muito, mas muito a desejar realmente, não foi um cara que conseguiu ter minutos. A gente mostrou aqui a temporada no Necaxa, no Juárez, teve um pouquinho mais de minutos, até porque ele, logo depois dos bons momentos que ele teve no Cerrito, ele já foi para o Juárez, então era natural que ele teria mais oportunidades, mas saiba que o atleta está vivendo um mau momento, viveu, né, na última temporada, não à toa, estava sem contrato. Espero que ele possa ajudar. Eu não contrataria, tá? Vinícius Martins não contrataria o atleta, mas a única coisa que me faz entender é pensando que o Aguirre queira utilizar esse sistema, esse 4-4-2, e para ter um cara de característica que possa ajudar dentro dessa formatação. No 4-2-3-1, que o Aguirre tá utilizando, né, ou sei lá, no sistema com 3 zagueiros realmente, acho difícil o atleta jogar, o atleta ser titular, até porque ele é bem abaixo de Jean Lucas, de Lucas Lima, de Soteldo, de Marcos Leonardo, mas pode ajudar, cara, pode agregar pela sua vontade, né? Um atleta que briga por todas as bolas, que incomoda, que vai pressionar a defesa do adversário, vai impedir que o adversário consiga sair com uma certa tranquilidade, que ele vai realmente morder. Talvez eu consiga analisar esses pontos positivos realmente. Chega de graça, né? O salário dele não deve ser alto, até porque se a gente for analisar o salário dos jogadores que vêm do futebol uruguaio, alguns também do futebol mexicano, ele, que apesar de ser uruguaio, estava lá no futebol do México. Então, assim, só consigo ver esses lados positivos. Difícil a gente enxergar, mas a nossa função é justamente essa. Beleza, rapaziada? Quero ouvir a sua opinião aqui nos comentários. Muito obrigado pela audiência. Não esqueça de ajudar esse trabalho independente, se inscrevendo no canal, ativando as notificações e curtindo esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.